Olá, bom dia para você que acompanha mais uma edição do Bom Dia News. Hoje é segunda-feira, 24 de setembro de 2018 e você está na Aldia TV, canal 23.1, a sua rede TV no Piauí. E na versão impressa do Jornal Dia de hoje você confere, no Caderno de Política, uma reportagem especial sobre as eleições, sobre a função de presidente, senador, governador e deputado. E o Tribunal Regional Eleitoral afirma que as urnas eletrônicas são seguras e garantem a legitimidade do voto. Para dar garantia da lisura do equipamento, são realizadas auditorias na abertura e no fechamento das urnas no dia do pleito. No caderno especial Empreender, você acompanha uma reportagem sobre o mercado de confecções no bairro Dirceu, o que tem fomentado muito a economia na região. Não perca, é no Jornal Dia, líder em credibilidade. E com a proximidade do dia das eleições, cresce a preocupação do Tribunal Regional Eleitoral com o transporte ilegal de eleitores. É que foram realizadas redistribuições de zonas eleitorais, o que pode facilitar o transporte irregular no dia do pleito. Mais informações com a repórter Maiara Martins. As eleições estão chegando e a Justiça Eleitoral está preocupada em garantir a lisura do pleito. Um dos focos será o combate ao transporte irregular de eleitores. O Procurador Regional Eleitoral, Patrício Noé, por exemplo, teme um aumento da investida de candidatos em eleitores devido à extinção de zonas eleitorais no Piauí. Após um rezoneamento feito pela Justiça Eleitoral, o Piauí perdeu 24 zonas eleitorais. Por conta disso, o receio é de que haja um aumento no transporte irregular de eleitores, nas vésperas e também no dia da eleição. Os órgãos de segurança já foram acionados para intensificar a fiscalização desses casos. E na última reportagem da série sobre as obrigações dos gestores públicos eleitos pela população, hoje você vai conhecer qual o papel do deputado federal e do deputado estadual. Confira. No Piauí temos 30 deputados estaduais na Assembleia Legislativa e 9 deputados federais no Congresso em Brasília. Cada um em sua esfera de representação. Também vão ser esses agentes políticos que vamos eleger nas eleições 2018. Mas para que a escolha seja bem feita, é preciso, antes de ouvir as propostas, saber as atribuições de cada função. Recaem sobre os deputados estaduais. Eles têm 4 funções, que é a de fazer a legislação, ou seja, aprovar e revogar leis. Eles podem também fiscalizar o executivo estadual, ou seja, eles fiscalizam a atividade do governador, do vice-governador e dos secretários que o governador nomeia. E aí eles podem abrir também as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, que vão fiscalizar a probidade administrativa do executivo, certo? Eles também podem aprovar ou não o orçamento público do Estado, ou seja, a arrecadação. Os deputados federais também devem ser Piauí, mas o dever é representar os interesses de nossa população perante a esfera nacional. A diferença dos deputados federais é que eles vão exercer as mesmas funções, só que respectivo a questões do âmbito nacional. Então, por exemplo, quando um deputado federal ele vai legislar, ele vai provavelmente aprovar ou revogar leis e isso vai ter consequências diretas na Constituição Federal, que não acontece no caso dos deputados estaduais. Legislar, trocando em miúdos, propor e criar leis. Mas outro papel importante de deputados estaduais e federais é a fiscalização dos poderes. São eles, por exemplo, que estão de olho no trabalho de secretários, ministros, governadores e presidentes. Foi no Congresso Federal, na Câmara de Deputados, que nasceu o pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E também foi lá que foi aprovada a saída da gestora, porque é papel dos deputados estar de olho no trabalho do Executivo. Representar o povo, ser a voz que outros esperam que seja ouvida, criar leis e fiscalizar poderes e a execução do que foi proposto como desejo da população. O voto deve ser consciente, porque após eleitos, eles vão ser você no que diz respeito à política nacional, aos interesses coletivos como sociedade. Bem votar é combater o sentimento de falta de representatividade tão comum hoje em dia, mas é claro que a solução
está na ponta dos dedos dos eleitores. E a União de Mulheres contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro já mobiliza 11 países. Em Portugal, a correspondente Elisângela Carvalho fala sobre a mobilização que está marcada para o dia 29 de setembro. O movimento Mulheres Unidas contra Bolsonaro ganhou as redes nos últimos dias. E como é próprio dos movimentos nas redes digitais, ultrapassa qualquer fronteira, sobretudo as geográficas. Nós podemos rastrear pelo menos 11 países em que mulheres, sobretudo as brasileiras, estão se articulando para realizar manifestações também no dia 29, a exemplo do que vai acontecer nas ruas do Brasil. Nós podemos identificar pelo menos alguns lugares em que várias cidades também vão registrar movimentos. Dentre eles, nós temos Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Espanha, França, Suécia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e Portugal. Aqui em Portugal, pelo menos 3 grandes cidades também vão realizar manifestações nesse dia. Entre elas, Lisboa, Porto e Coimbra. Aqui em Coimbra nós vamos acompanhar. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre as piauienses que garantiram vaga na Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Não saia daí!